Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, sextou, e aí então é dia da gente falar um pouquinho sobre nós mesmos, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, nessa construção desse cérebro forte, strong brain. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o livro Sociedade do Cansaço, do Han, né? Do Bill Han. E esse livro já está há um tempo que ele foi publicado, já muita gente falou sobre ele, mas eu queria trazer um aspecto fundamental que tem a ver um pouco com a live que eu fiz com a Maria Carol, que saiu aqui no Nada Trivial semana passada, você deve ter assistido, se não, olha aí no link, que tem a ver um pouco com esse novo modelo, né, de estrutura de sociedade. Nós vimos de uma sociedade, obviamente, comando e controle, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, e as pessoas começaram a perceber que esse modelo, né, não tinha ali um nível de motivação, de engajamento. Então, livros como Motivação 2.0, que é de 2009, e outros achados tantos que falam sobre de onde a gente tira energia, né, para produzir cada vez mais, entregar cada vez mais, nos mostra que a gente saiu de um modelo que era um controle externo a mim, para um modelo de controle interno. E aí muita gente diz, isso é maravilhoso, está ótimo, porque o indivíduo está ele próprio, né, se motivando e tal. Só que isso não é assim tão simples, porque essa motivação interna, ela não é intrínseca genuinamente. Porque ela fala sobre um modelo de expectativa, de entrega, de resultado, que tem a ver com como nós compreendemos o nosso papel no mundo do trabalho. Então, se no passado me diziam o que eu faço, eu vou lá, faço e acabou, e está entregue, e eu estou fazendo o que se espera, começou uma conversa de que você precisa superar suas vulnerabilidades, precisa superar seus gaps, precisa entregar cada vez mais, precisa ser cada vez mais eficiente. E as pessoas entronizaram isso como fórmula de sucesso. Soma-se a isso, essa conversa do positivismo, né, meio tóxico, do tipo, sou grato a tudo que tenho, inclusive a esse trabalho extenuante, estressante, que trabalho 18 horas por dia, né, tem que ser grata ao que me oprime, ao que me tira, né, do sério, tenho que ser grata porque eu tenho casa, mas não posso reclamar que fico 4 horas no trânsito para chegar em casa, né. Então, a gente não poder compensar, entender, tem o tempo inteiro que agradecer, o tempo inteiro que ver o lado positivo, o tempo inteiro que ficar para cima e superar e conseguir de qualquer jeito e tal, vai para esse modelo da sociedade do cansaço que ele trata no livro, né? Que tem a ver com o indivíduo ter que se superar pela própria expectativa, quer dizer, nós somos mais algozes, quem sabe, conosco, do que os agentes externos eram no passado. E agora, quando as novas gerações tentam voltar para esse modelo de me diz aí o que eu preciso fazer para te contentar e eu não quero fazer nada além disso, ninguém entende muito bem porque que tem quase que uma contra-reforma, vamos dizer assim, né? Uma coisa meio... os jovens sendo reacionários, é até engraçado pensar nisso, né? Mas uma ideia tipo, então, olha só, eu não estou afim de dar tudo o que eu tenho, né? Para depois, às vezes, nem ser reconhecido nesse meu esforço. E tipo, você não fez mais nada da sua obrigação, porque o que eu esperava de você é que você desse tudo que você tinha. Fica meio desmedida a força, né, desses vetores de força. E a resultante acaba sendo um indivíduo que está o tempo inteiro tentando se superar, o tempo inteiro tentando entregar mais, sem saber ao certo quando é que chega, porque na verdade eu estou competindo com outras pessoas, então enquanto os outros não pararem de remar, eu não posso parar de remar, mesmo que eu próprio não tenha mais força ou esteja enfrentando alguma questão pessoal específica ou tenha dificuldades técnicas para entregar exatamente alguma coisa, se interessa muito pouco nesse jogo novo onde faça por você, faça pelo seu sucesso, faça o que te motiva, faça pelo seu propósito, mas faça tudo, né? Não descanse, porque você está competindo com outras pessoas que são também, né, high performer, quer dizer, tipo, todo mundo fazendo tudo, no máximo. E eu não tenho tempo nem para ir no banheiro direito, né?
pessoas estão levando o trabalho para o banheiro, para terminar de ler um texto, né? Para se informar sobre a pauta da próxima reunião. É muito extenuante. E as pausas necessárias e o equilíbrio com os hobbies, com a vida pessoal, com os afetos, isso vai perdendo um pouco, né, do espaço. E aí as pessoas estão todas estressadas, para dizer o mínimo, tá? E o que é o estresse propriamente dito? Não é você ter coisas difíceis para fazer. O estresse é você não ter recurso para dar conta de tudo aquilo que você acha que tem que dar. E imagina que tamanho de cobrança que é quando nós mesmos somos nossos algozes, né? Onde a gente coloca a barra, né? De onde a gente tem que atingir, até onde a gente tem que ir. A gente que fica setando essa barra lá em cima. E sem compreender quais são as nossas limitações físicas, espirituais, emocionais, afetivas. Não dá. Em favor do quê? Em favor de descansar que dia? Né? Porque em favor de uma promessa de que você vai fundar uma startup e que você vai ser um profissional, um empresário de sucesso e que vai ganhar o seu primeiro milhão com 22 anos e o seu segundo milhão com 23 e aos 30 você será um bilionário. Tipo, isso não é para quase ninguém. Isso é muito difícil. O comum é as pessoas, inclusive, terem que trabalhar para essas pessoas e ter que dar tudo para poder ficar ombro a ombro com esses malucos, né, empreendedores seriais, e que de verdade eles próprios trabalham muito, mas estão trabalhando com um foco diretamente ligado ao que vão receber de volta. E sempre o que vai vir de volta é muito maior do que aquilo que um colaborador, que um funcionário, que uma pessoa que está ali trabalhando por um salário vai conseguir alcançar. Então, nós precisamos ter uma percepção de que esse lugar do eu sou grato a tudo, eu aguento tudo, eu suporto o estresse, acaba provocando a ruptura da saúde física e mental. Porque é uma performance que não é humana. Porque ela trata de uma competição. Então as pessoas vão puxando, esticando essa corda. E é meio que arrebentar primeiro, sabe? Só que tem gente que arrebenta e não percebe que arrebentou. Tem gente que já está com doença autoimune e não percebeu. Tem gente que já está na porta do infarto do miocárdio e não percebeu. Então não é quem arrebenta primeiro, é quem percebe primeiro que vai arrebentar. Né? E esse estresse crônico altera todos os nossos hormônios. De cara ele aumenta o cortisol, mas a coisa vai ficando tão grave que o cortisol cai. Nem mesmo mais o recurso do cortisol você tem. Então é muito importante a gente começar a pensar o que significa exatamente essa sociedade do cansaço. Por que nós estamos extenuados? Será que é apenas por causa do excesso de informação, rede social, etc.? Nem sei dizer. Eu acho que é, na verdade, essa enorme competitividade com um traço que, para mim, me soa quase com uma crueldade adicional, que é fazer tudo isso rindo, né? Positivo, grato, feliz por ter o acesso, por conseguir. É isso que cansa muito mais, porque os nossos sprints de conquista, eles precisam ser seguidos de pausas de comemoração. A gente tem que se engajar num projeto e entregar para aquele projeto e depois poder engajar num projeto um pouco menos, né, intenso. A liderança tem que pensar nisso, mas quando a liderança não pensar nisso, pense você nisso. Como é que você vai temperar isso para você? Porque se você sai de um no outro, de um no outro, como às vezes acontece até mesmo aqui, no ambiente onde eu trabalho, porque às vezes isso é inevitável. Mas se a gente não tiver um mecanismo de pausar, observar, entender e fazer escolhas, temperar, tirar um dia off quando as coisas estão muito sobrecarregadas, tirar uma hora off e andar no bairro, isso é muito importante. Porque isso não está acontecendo só com você. Isso já virou até livro. Então, é hora da gente cuidar e fortalecer nosso cérebro para que a gente tenha os recursos para não se deixar entrar nessa corrida de ratos, né? Na rodinha ali que não sai do lugar. Bom, chão de orelha para você que está enlouquecido achando que quanto mais horas você trabalha, mais sucesso você vai ter.
Na verdade, é a qualidade das horas do seu trabalho e a qualidade da sua saúde que vão te trazer resultados amplos e duradouros. Não esquece disso, tá? Todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E se fosse trivial, não ia ter a menor graça e a gente não ia falar sobre isso. Então, eu te espero segunda-feira por aqui ou assistindo, né? Dá uma maratonada no final de semana aqui no Nada Trivial, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que você ainda não assistiu. Compartilha, comenta, curte, engaja, dá essa força pro canal. Um abraço e até o próximo.